Olá, meus amigos, vamos desenrolar o papo de hoje. É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos ver de quem Jesus gosta mais. Será que Jesus gosta das pessoas boas? Das pessoas que não cometem crimes, que não fazem nenhum tipo de erro, que não transgridem a lei de Moisés? Será que são dessas pessoas que Jesus gosta? Para quem realmente Jesus veio, hein? Jesus veio buscar quem, afinal? Pois é, porque o texto da Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 2, verso 17, diz que Jesus não veio buscar os bons, né? Ele mesmo declara, dizendo que ele não veio para os sãos, para os bons, para pessoas que têm saúde. Ele veio para os doentes. Quem são os doentes? Quem são os enfermos? Do qual ele se refere em Marcos 2,17, em Lucas 5:31 e 32. Esses dois textos citam essa declaração de Jesus quando ele disse que ele não veio para os bons, né? Porque quem precisa de médico são os doentes, os enfermos. Então, quem seriam os bons para Jesus? E os doentes, quem seriam também? É claro, se a gente analisar ponto a ponto, a gente vai ver que os doentes eram as pessoas dentro do contexto bíblico do qual ele estava tratando, tá? Os doentes eram as pessoas que transgrediam a Torá, eram os transgressores da Torá, como gays, né? Os gays, quem mais? Ladrões, quem trabalhava no sábado e muitos outros mais, né? As próprias prostitutas, elas também eram consideradas, né? As pessoas adúlteras eram consideradas transgressoras da lei. Esses sim eram os doentes e Jesus se interessava mais por eles. Na verdade, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, fora dado o direito de ser feitos filhos de Deus, né? Então, nesse caso aqui, os pecadores, os transgressores, como o ladrão da cruz, como Maria Madalena, a mulher adúltera de João 8, tem gays também, os gays, os efeminados que tinham uma ordenança da Torá para eles serem apedrejados, né, até a morte. Esses seriam as pessoas que Jesus veio buscar, né? No caso, a Torá era a principal constituição do povo judeu, né? A Torá era a principal constituição do povo judeu. Já pensou se hoje nós tivéssemos um sistema de governo igualmente o que Jesus quis implantar lá em Israel, quando ele veio, né? Aqui, por exemplo, Jesus veio só para os transgressores da Constituição Penal brasileira, né? Então ele viria só para os criminosos, né? Para os assassinos, para os pedófilos, para os estupradores, para os ladrões, assaltantes, sequestradores, para os traficantes. Essa seria a classe de pessoas que estariam abraçando Jesus, né? Quem transgride a Constituição brasileira, esse comete um crime, né? São as pessoas que transgridem a Constituição, a boa ordem da sociedade. Esses sim são os que cometem crimes. Então Jesus viria para eles? E um ateu não precisa de Jesus porque ele não é mau, ele não comete crimes contra ninguém.
Claro, dependendo se a pessoa tiver realmente uma boa índole, né? Porque não quer dizer que um ateu não cometa erros, não cometa crimes, não tenha pessoas desse gênero que não sejam más também, né? Que não sejam criminosas. Há essa possibilidade. Mas, assim, de regra geral, o ateu ele é mais consciente, é mais racionalista. Ele pensa mais no ser humano, ele é mais humanista, então ele não vai cometer crimes desse tipo. Então, para esses, Jesus não veio, né? Jesus não teria nenhuma importância para o ateu, porque o ateu não pratica esse tipo de crimes contra a sua própria sociedade, a sua própria constituição penal, né? Agora eu faço uma pergunta. É crime? Essa é a minha pergunta. É crime não crer em Deus? É crime não crer em Deus? Eu sou obrigado a acreditar em Deus na minha sociedade? Eu sou obrigado a acreditar em Deus, a crer em Deus na minha sociedade? Está escrito que a nossa sociedade, a nossa Constituição é laica. Ela respeita ela respeita o direito de crenças de todos nessa sociedade. Se você crer, você é respeitado, você tem direitos. Se você não crer, você também tem os seus direitos respeitados. Mas a maioria é de pessoas crentes, de pessoas que defendem a fé, que tem as suas crenças baseadas na religião cristã, que crê em Deus. Muito embora tem muitas pessoas também que são de religiões matrizes africanas, né? E aí, se eu não creio em Deus, se eu disser que eu não creio em Deus, o que eu sofro da parte da minha sociedade, da maioria? O que eu sofro? O que eu posso sofrer nesse sentido? Então, se eu sofrer alguma penalidade, então eu não tenho meus direitos garantidos. Se algum religioso fanático, fundamentalista, me agredir, me ofender, me ameaçar, então a minha sociedade não é laica. A minha sociedade não é laica. Ela não tem o respeito devido pela fé ou descrença de cada indivíduo dessa sociedade. E isso precisa ser revisto. Porque do mesmo jeito que existem direitos para os grupos minoritários, como o caso dos grupos LGBTs, né, QIA+, que são relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, eles têm o direito deles respeitados. Mesmo assim, eles são agredidos, são ofendidos, são discriminados. Mas quando se trata de religião, a coisa é muito mais séria, vai muito mais além. Então, voltando para o título desse vídeo, Jesus deveria ter vergonha de ter falado isso, de dizer que ele veio somente para os doentes, para os enfermos, para os transgressores da lei. Jesus deveria hastear a bandeira e assegurar o direito de todos. E assim bem como, se a nossa sociedade é uma sociedade inteligente, é uma sociedade que está evoluindo, que está saindo cada vez mais das cavernas da ignorância, tem que respeitar os direitos dos ateus também, de todas as pessoas,
que não sejam cristãs, que não sejam crentes, que não sejam religiosas católicas, protestantes, evangélicas, têm que ter seus direitos assegurados. Porque se eu disser em público que eu sou um ateu, eu corro um sério risco. O risco de ser linchado pela sociedade que crê em Deus. Um risco de ser linchado pela própria sociedade que crê em Deus. E isso é perigoso. Isso é sério. É por isso que a gente vem aqui nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, ou até mesmo no Face, para militar essa causa. Eu, como ateu, deixo bem claro. Eu já aprendi a lidar com os religiosos, com pessoas fanáticas, pessoas fundamentalistas. Eu não me sinto ofendido quando elas me olham diferente. Outro dia alguém me ligou para fazer uma pesquisa, não sei se era do IBGE, uma pesquisa. Me ligou e me perguntando em quem que eu votaria para prefeito. E eu falei, olha, ainda não escolhi, eu preciso ver os planos de governos que eles têm para que eu possa decidir em quem votar. E aí no final ela disse, a moça perguntou, qual é a sua religião? Eu disse, não tenho nenhuma religião. É claro, também não disse eu sou ateu, mas eu disse, eu não tenho nenhuma religião. Então eu finalizei ali a entrevista, a pesquisa. Então, para mim, Deus não acrescenta nada. Deus não acrescenta nada de bom na minha vida. Ele não resolve os problemas, Ele não me alimenta, Ele não me dá saúde, Ele não faz absolutamente nada. Ele é apenas um ser adicional, uma imaginação, um pensamento. E para mim, Ele não acrescenta nada. Eu vivo normalmente, muito bem, sem essa preocupação, sem ter que estar tendo esse compromisso religioso com essa figura, com esse personagem chamado Deus. Jesus gosta de pecadores. Jesus gosta de pecadores. Ele ama os pecadores. Tanto é que ele disse em certo discurso que o pecador pode pecar até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. O pecador pode pecar até 70 vezes 7, que está perdoado. Não é por acaso que as penitenciárias, as prisões do nosso Brasil estão abarrotadas, já não tem mais espaço para colocar novos criminosos. E todos esses criminosos que vão para as penitenciárias são religiosos. No fundo, eles têm algum conhecimento da Bíblia, algum conhecimento de Deus, alguma experiência na igreja, com a igreja, entende? Então, esse vídeo é para justamente mostrar que as pessoas precisam se libertar da ignorância. As pessoas precisam aceitar umas às outras assim como elas são, sem impor exigências, sem impor discriminação, o desrespeito, sem ofender, sem machucar, sem agredir. Eu acho que está na hora da gente aprender a conviver em sociedade, senão a gente nunca vai chegar a lugar algum. Tá certo? Então era isso, conteúdo desse vídeo. Se gostou, deixa o like.